Juiz condena a casa de repouso por maus tratos a idoso. Isso aconteceu em São Francisco do Sul, essa condenação. Então, além do portal, a gente traz ao vivo a informação agora com o Micael Melo, para entender melhor até o que aconteceu, né? Micael, muito boa tarde. A gente sabe que é crescente o número de casas de idosos. Claro que o trabalho de fiscalização existe e, nesse caso, acabou entrando na justiça essa história toda, né? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral nesta sexta-feira. Exatamente, são casos que chamam a nossa atenção e são muito preocupantes. Nesse caso aqui específico ali de São Francisco do Sul, a justiça ali da cidade acabou condenando essa casa de repouso, como você acabou de comentar, a pagar ali uma indenização para a família, porque o idoso em questão, Sabrina, ele acabou perdendo a vida. A gente vai trazer um contexto aqui dessa história, até para que vocês possam entenderem exatamente ali em detalhes tudo muito certo. Por exemplo, ali, segundo as informações repassadas justamente pela Justiça, esse idoso foi levado até essa casa de repouso porque a filha dele também tinha alguns problemas de saúde e afirmou que não tinha condições de cuidar do pai. Então, por conta disso, ela acabou colocando ele nessa casa de repouso. Ali no local, Sabrina, depois ele foi para um hospital. Alguns dias depois, 10 dias depois exatamente, ele acabou indo para um hospital. Porque ele, que já tem mal de Parkinson e também Alzheimer, ele estava magro, tinha perdido peso e também, Sabrina, ele estava com algumas feridas no corpo. Aí ele foi atendido por esse hospital e depois o hospital passou as recomendações para a própria casa de repouso quando esse idoso então retornou. Só que a filha dele, na alegação ali dela, quando ela voltou para ver o pai dela, porque isso foi durante a pandemia, não dava para ver todos os dias, não era com tanta frequência assim, então ela acabou vendo essa situação do pai dela, ela ficou muito preocupada, viu que ele estava magro, tinha muitas feridas ali também, então aí ela entrou na justiça, mas infelizmente o pai dela acabou perdendo a vida. Isso aconteceu ali em novembro de 2020, esse idoso acabou perdendo a vida e essa mulher, a filha dele, entrou então na justiça para ver o que podia ser feito, né, sobre essa situação aí. Então agora veio esse veredito da justiça ali de São Francisco do Sul, então condenando essa casa de repouso a pagar uma indenização para a família dele. A gente não tem ainda valores, a gente não sabe exatamente o valor dessa indenização. O que a gente sabe é que sim, essa casa de repouso em São Francisco do Sul, aqui na região norte de Santa Catarina, vai ter que pagar essa indenização. Agora volto ao estúdio com você.